Deus, eu louvo a Deus por estar aqui na congregação de número 11, meus irmãos, aqui na rua Amaturá, número 105, Igreja Assembleia de Deus. E eu convido a amada Igreja do Senhor Jesus a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26 ao 31. Louvado seja Deus. Eu convido a igreja também em reverência a ficar de pé, em reverência à palavra de Deus, a palavra do Senhor. Glória a Deus. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler essa noite o primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis, a Berecite de Deus, o livro Começo. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Acompanhe comigo. Diz assim a palavra do Senhor. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Deus o abençoou e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos dou toda a erva e que dá semente, e que está sobre a face da terra, e que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto e em que dá semente, ser-vos-ão para o mantimento. Todo animal da terra, toda a ave do céu, e todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para o mantimento, e assim o foi. E viu Deus que tudo quanto fizera, versículo 31 para encerrar, e viu Deus que tudo que o fizera, e eis que era muito bom, e foi tarde e manhã no sexto dia. Oremos essa noite no nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, Pai Celestial, Senhor da glória, Papai querido, nós estamos, meu Deus, aqui esta noite, Senhor, para receber, meu Deus, alimento vindo da Tua parte, para recebermos, meu Deus querido, fé, e que essa fé possa se multiplicar nessa noite, meu Deus querido, que essa fé possa se tornar em ação, que possamos essa noite aprender e sair, meu Deus, por essas portas e colocarmos em prática dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro da nossa célula, meu Deus querido, e que possamos chegar, meu Deus querido, até os desprezados, até as pessoas necessitadas, até as pessoas carentes, meu Deus querido, do Teu Evangelho, da Tua Palavra. Nos usa, meu Deus querido, e nos faz verdadeiramente brilhar, Senhor, como luz, e verdadeiramente, Senhor, Teu bom perfume, a carta a ser aberta para muitas pessoas Te conhecerem, no nome do Senhor Jesus. E a igreja diz amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Querido, quero trazer uma mensagem essa noite, formatados para a excelência. Verdadeiramente, quando Deus, Ele criou o ser humano, Deus, Ele criou o ser humano em todos os detalhes. O homem, ele não é uma criação do acaso. O homem, ele foi formatado, ele foi lapidado pelo próprio Deus. Nós observamos aqui no texto a qual nós lemos, meus irmãos, no versículo de número 26, ele diz o seguinte: Deus, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, e por aí indireta. O que é que eu quero dizer com isso, querido? Aquilo que formou. Todos nós somos formatados de um só homem. Nós viemos verdadeiramente de um só homem. O homem, ele foi feito
fisicamente pela mão de Deus, mas ele foi criado, meus irmãos, como alma vivente pelo sopro de vida do próprio Deus. Então, você que está aqui, você é alguém especial, você é alguém único, você é alguém que foi formatado, você não veio nesse mundo por acaso, você não está nessa igreja por acaso, Deus não te colocou, Deus não te projetou para você ser algo do acaso. Há algo que te criou, há algo que te formatou. Quando a Bíblia diz aqui, em Gênesis capítulo de número 26, façamos um homem, há algo poderoso que te formou. Ei, querido, a Trindade de Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, ele vai participar dessa criação no primeiro homem. Algo muito especial estava para ser criado, e Deus, ele não cria derrotados, Deus, ele não cria pessoas frustradas, Deus, ele cria alguém que é formatado para a excelência. Eu quero declarar na autoridade do nome do Senhor Jesus, logo no começo dessa mensagem, desde o dia em que você aceitou Jesus como Salvador, aquilo que o homem perdeu no Éden foi resgatado novamente para a sua vida. Nesse texto de criação, Deus cria o homem perfeito, e perfeito em todas as suas qualidades. A Bíblia fala que o homem foi criado à imagem de Deus. Teologicamente, Tomás de Aquino e outros teólogos, meus irmãos, que eu chamo de teólogos de base, Tomás de Aquino, Felisberto, meus irmãos, o próprio Lutero, ele vai chamar dessa formação de imagem do demagodei. Pastor, o que é o demagodei? O demagodei é a formação de alguém extraordinário. O demagodei é as características do Criador dentro de nós. A imagem e semelhança de Deus é verdadeiramente as características de Deus dentro de nós. Assim como Deus, ele é o arquiteto do universo. Assim como Deus, irmão, ele criou todas as coisas. Assim como Deus, ele tem os seus atributos de onipotência, onisciência. Assim como Deus, o Deus que me criou, o Deus que te criou, o Deus que te formatou, ele é o Deus que tem toda a sabedoria do mundo em si, meus irmãos. E além de tudo, a palavra de Deus nos faz entender que ele é imutável, ele não muda. Então, a partir do momento em que a palavra de Deus diz que eu fui feito imagem e semelhança dele, então eu tenho um pouco de Deus dentro de mim, ou verdadeiramente sendo ousado aqui na Bíblia Sagrada, eu tenho muito de Deus dentro de mim, eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim. A palavra Emanuel significa Deus entre nós, mas a partir do momento, meus irmãos, em que Jesus veio à terra, ele vai dizer: eu vou preparar lugar, e aonde eu estiver, vós estarão também. E tem mais, eu vou ao Pai, mas vocês não ficarão órfãos. Aleluia, entendeu? Eu derramarei sobre vocês o Espírito Santo de Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Nós não temos os atributos de Deus, mas conforme imagem e semelhança de Deus, externamente, nós compartilhamos da imagem de Deus. Pastor, como é que eu compartilho da imagem de Deus? Eu estou pregando aqui. Nós fomos formatados para ser diferente. Nós fomos produzidos e feitos por Deus para algo além daquilo que nós imaginamos, para algo além daquilo que nós pensamos. Quem sabe alguém olhe para você dentro dessa sociedade, e alguém pode ser o teu vizinho, alguém pode ser o teu parente, e alguém costuma olhar para você de cima para baixo e se acha mais superior do que você, porque tem um diploma,
se acha mais superior do que você, porque tem um carro, porque tem bens. Eu quero te dizer, querido, que diferente de pessoas que são egocêntricas, você pode não ter um carro, você pode não estar com a sua conta bancária do jeito que quer que você esteja, mas eu quero te dizer que desde o momento em que você aceitou Jesus como Salvador, foi te entregue aquilo que o diabo ele tirou de Adão e Eva lá no Éden. Voltou para você o Espírito Santo de Deus. Você voltou a trilhar verdadeiramente o caminho da perfeição. Você voltou a trilhar o caminho da excelência. Primeira característica para o caminho da excelência: o fato, o termo de sermos imagem de Deus. Significa, querido, que dentro de nós há um ser que nasceu para liderar. Cada um de nós que estamos aqui, nós fomos formatados para liderar, porque Deus é um líder, Deus é criador, Deus é formatador. E quando Ele te cria, e quando Ele te criou, e quando Ele criou Adão, Ele criou Adão para governar. Ele criou Adão para dominar. Ele criou Adão, meus irmãos, para verdadeiramente Adão caminhar em trilhas, meus irmãos, de liderança, de governo. E a partir do momento em que nós voltamos para Cristo, é porque eu tenho que cortar um pedaço aqui da história, que é muito grande, mas a partir do momento em que nós voltamos para Cristo, o dominai, o governai, a imagem volta para dentro de nós. A semelhança volta para dentro de nós, não pelo nosso sacrifício, não pela nossa beleza, mas por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele morreu sendo nós ainda pecadores. Aleluia! E quando nós reconhecemos o que Cristo fez por nós, quando nós reconhecemos a salvação de Cristo na cruz do Calvário, Deus, Ele não tem nos projetado somente para o céu. Deus, Ele tem nos projetado para também governar aqui nessa terra. Se existe alguém que precisa se parecer com a imagem e a semelhança de Deus, é você, crente. Pastor, como é que eu demonstro dentro dessa sociedade, dentro da igreja, que eu sou a imagem de Deus? Eu sou formatado pela excelência, pelos meus frutos. Eu sou formatado para excelência pelas minhas atitudes. As minhas atitudes demonstrarão quem eu sou. A minha atitude demonstrará se eu estou verdadeiramente trilhando, meus irmãos, o caminho da excelência. Se verdadeiramente Deus tem trabalhado em mim, se verdadeiramente o meu aceitar em Cristo não foi em vão, se verdadeiramente eu entendi o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário, a imagem de Deus e a semelhança de Deus precisa ser refletida dentro da nossa vida. Pastor, aonde isso acontece? Dentro da nossa casa. Em primeiro lugar, a nossa casa é um lugar aonde a imagem de Deus e a semelhança de Deus precisa verdadeiramente aparecer. Se eu sou a imagem de Deus, se verdadeiramente, querido, essa formatação é para liderar, eu não posso deixar a minha casa desorganizada. Eu não posso deixar a minha família desorganizada. Deus tem me chamado para liderar, Deus tem me chamado para governar. Eu fui formatado para excelência, então eu não vou aceitar o meu pai, eu não vou aceitar minha mãe, eu não vou aceitar minha esposa, eu não vou aceitar os meus filhos caminhando por caminhos de morte. Glória a Deus, aleluia. Eu vim aqui pregar. E eu vim aqui deixar bem claro quem você é. Você é imagem de Deus, você é semelhança de Deus, você foi formatado para excelência. Então comece a governar não dentro daquela casa. Mas eu não estou falando de um governo seu, eu estou falando de um governo de Deus. O governo de Deus não é um governo de briga, o governo de Deus não é um governo de discórdia, o governo de Deus não é um governo de guerra, mas o governo de Deus é um governo de paz, é um governo de amor,
nós conquistamos quem precisa ser conquistado. O mais vil, o piores dos seres humanos podem ser conquistados, aleluia, pela beleza de um bom dia. O mais vil dos seres humanos podem ser conquistados verdadeiramente pelo sorriso sincero, pela uma atitude sincera. Os frutos de alguém que tem imagem e semelhança de Deus se encontram em Gálatas capítulo 5. É necessário termos amor, é necessário termos longanimidade. Eu quero parar aqui que tem bastante ponto, mas eu vou lhe dizer uma coisa: se você não tem aprendido a amar os teus, como você pode amar o de fora? Porque muitos dizem ser formatados para ser pai de multidão, para ser mãe de multidão, mas não tem amado nem muitas das vezes a si mesmo. Nós nos amamos quando nós nos valorizamos. Você já ouviu alguém falar isso? Que quem se valoriza se ama. E quando nós nos valorizamos, nós corremos atrás dos nossos objetivos. Ei, eu fui formatado para ser excelente, eu fui formatado para liderar, eu não posso viver uma utopia, eu não posso, aleluia, me esquecer dos meus sonhos, eu preciso criar um propósito para a minha vida nessa terra. Ei, querido, eu vim aqui te despertar na autoridade do nome de Jesus e da palavra de Deus. Qual tem sido o propósito de Deus para a sua vida? O que você tem colocado no papel, o que você tem colocado em prática? Quem tem estado do seu lado? Aleluia, Deus. Santo é teu nome. Nós só vamos ter excelência quando a excelência verdadeiramente chegar aqui. Existe um filósofo que diz que tudo aquilo que eu penso ser, eu sou. Se você pensar ser um fracassado, você será um fracassado. Se você pensar ser um rejeitado, você vai ser uma rejeitada. Tudo está aqui dentro. Tudo começa aqui dentro. A partir do momento em que eu tenho a mentalidade de Deus, a partir do momento em que a imagem de Deus verdadeiramente entra dentro do meu ser, no meu psique, eu descubro que Deus, Ele não transporta para esse mundo pessoas destruídas, amarguradas. Deus verdadeiramente, Ele não transfere para esse mundo pessoas derrotadas. Nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos, e Deus tem projetado pessoas mansas, pessoas corajosas, pessoas verdadeiramente, diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, não são dignas de pisar nessa terra pelas suas atitudes de nobreza. Nós fomos formatados para algo além. Nós fomos formatados, irmão Vilma, para perdoar. Nós fomos formatados para ajudar o nosso ofensor. Nós fomos formatados verdadeiramente para dar a mão para aquele que nos despreza. Quando eu falo sobre formatação de excelência, eu não consigo deixar de falar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele escrevia para a igreja de Gálatas, e ele escrevendo para aquela igreja, ele sabia que aquela igreja não o amava, ele sabia que aquela igreja o rejeitava, mas mesmo assim, ele transmitia frutos de bênção. Irmão, nós só podemos dar aquilo que nós temos. Vou contar uma historinha aqui, já gritei muito. Certa vez, alguém bateu na casa de uma senhora, pedindo um prato de comida. A empregada atendeu. E quando ela abriu, encontrou aquela senhora que precisava daquele alimento. Só que aquela empregada, ela não podia dar aquele alimento sem falar primeiro com a sua patroa. E ela foi falar com a sua patroa, e a patroa disse assim: pega aquela comida de ontem, pega aquela comida que ficou do lado de fora, pega aquela comida que ninguém quer comer mais, coloca num prato e dá para ela.
E a empregada disse assim: mas aquela comida já está azeda. Eu digo: não interessa. A única coisa que vai sair dessa casa para essa senhora é essa comida. Se ela quiser, é o que nós temos para dar. Você só dá aquilo que você tem. E aquela senhora saiu com aquela comida podre, com aquela comida azeda daquela casa. Um dia se passou. Aquela senhora bate novamente na porta. Só que dessa vez quem atende é a senhora, a dona da casa. E quando aquela porta se abre, não sei se para infelicidade daquela mulher, mas aquela senhorinha, ela tinha pegado algumas flores do campo e, agradecido pela comida podre, ela pegou e foi levar para aquela senhora. E quando a dona daquela casa abriu a porta, aquela senhora estava com um buquê de flores que ela mesma tinha colhido e disse assim: muito obrigado, é tudo que eu tenho. Glória a Deus, aleluia. Eu não tenho nada, mas aquilo que eu pude trazer por gratidão para a senhora eu trouxe. Essas flores aqui são para a senhora, é tudo que eu tenho. Eu lhe agradeço pela comida de ontem. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Tem gente dando comida azeda porque só tem comida azeda, porque o coração está azedo, porque a vida está azeda, porque a liderança é azeda. Mas na autoridade do nome de Jesus você não foi formatado para isso. A Bíblia diz que nós somos vencedores. A Bíblia diz, querido, que nós amamos, que nós perdoamos. Deus tem nos chamado para fazer a diferença. Deus tem nos chamado para viver em paz. Deus tem nos chamado para viver um amor, e um amor com Ele que não pode de nada por se acabar. Romanos capítulo 8, versículo de número 35 e diante, a palavra de Deus diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Pastor, o que pode, nos fazer desviar? Será que alguma coisa pode nos fazer desviar? Será que alguma coisa pode nos fazer ficar longe desse Cristo? O apóstolo Paulo vai ser bem claro. Em Romanos ele vai dizer: nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Então eu vim aqui te dizer: ei, imagem de Deus, ei, semelhança de Deus, ei, líder, ei, você foi projetado para liderar. E não vai ser a fofoca, não vai ser a profundidade, não vai ser essa tribulação, não vai ser esse aperreio, não vai ser essa anomalia que vai te impedir de brilhar, que vai te impedir de verdadeiramente ser o sal, te impedir de ser a luz. Dê uma salva de palmas para Jesus. Nada pode nos impedir da excelência. Somente uma pessoa pode nos impedir de ser alguém excelente: nós mesmos. Tudo começa aqui. Se dentro da sua cabeça você disser não vai, não vai. Mas se você disser que vai, como diz um colega meu, o universo se encarrega. O Deus que nós servimos se encarrega de abrir portas aonde não tem portas e de fazer milagres aonde não existem milagres. Segundo ponto, Deus ordenou que o homem e a mulher tivessem domínio. Eu não vou poder ler os textos aqui, que o tempo já está passado já. Mas lá ele vai dizer para o homem e para a mulher dominar. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero te dizer que você tem uma oportunidade muito grande de ajudar a tua esposa. Eu quero te dizer, esposa, que você tem uma oportunidade muito grande de ajudar esse homem. Eu quero te dizer, pais, que vocês têm uma oportunidade muito grande de ajudar os vossos filhos. Eu quero te dizer que não existe maior dentro da tua casa, não existe o melhor. A tua família foi projetada para liderar, cada um com seu chamado, cada um com seu talento, para brilhar para a glória
fora. Glória a Deus, aleluia. Não deixa ninguém de fora, pega ele, pega ela. Não desiste dele não, pastor. Ele não serve para nada, ele não quer prestar. Ei, pega ele, pega ela, dobra o joelho, ora por ele, ora por ela. Aleluia. Não desiste dos teus, não desiste da tua família, não desiste do teu legado, não desiste da tua parentela. Ei, irmão, parabéns, pastora Kiane. Quando a pastora Kiane falou que era líder de célula aqui, meu coração se aquece. Aí eu tiro o chapéu e anoto, porque ela tem moral para pregar sobre célula. Muita gente exige muito, mas ó, não faz. Eu faço célula, eu sempre fiz célula, eu sempre procurei pregar aquilo que eu vivo, eu sempre procurei amar, perdoar, apagar, esquecer, relevar, passar por cima, tudo para a honra e para a glória de Deus. E nós fomos chamados para isso. E você sabia que você sabe que é chamado para isso? Mas precisa alguém vir aqui e te dar uma sacudida nas tuas estruturas e te dizer: acorda, vive o teu chamado, volta a dobrar o teu joelho, volta a chorar, volta a buscar a presença, os sonhos de Deus, os projetos de Deus ainda estão vivos. Não desista, não desista. A diaconisa estava falando para mim que já tinha um tempo que ela fazia uma célula e não dava ninguém. Ei, irmão, você sabe o que impede da gente liderar e vencer? Desistir. Aqui não está dando fruto, eu vou dar o fora. Não, aqui está sendo regado, está sendo adubado. Muitas das vezes é adubado com lágrimas. Os nossos sacrifícios não são em vão, são adubo. Eles são adubo. Eu vou lhe dizer uma coisa. Não tenho muito tempo, mas eu tenho muita coisa para passar. E eu vou lhe passar essa aqui. César Castelhano. O maior, eu posso dizer que é o maior avivamento da América Latina. Vem do ministério de César Castelhano. Você sabe onde é que César Castelhano ele começou? Numa favela na Bolívia. Quando ele recebeu a credencial pastoral, deram uma congregação para ele com 10 pessoas. Ele passa 5 anos nessa congregação. De 10 pessoas, foram embora 2. Ficaram 8. Depois de 5 anos, ele revoltado foi até a capital. E quando chegou na capital, pegou aquela credencial, olhou para o seu pastor presidente e disse assim: pego de volta, isso não me serve. Há 5 anos eu tenho pastoreado, em vez de chegar a gente sai, tinha 10, agora só tem 8. Eu não fui chamado para liderar. Eu não fui chamado. Qualquer um foi, eu não fui. Sabe qual é a pior coisa que tem? A gente olhar para fora e esquecer de dentro. Quando a gente olha para fora, a gente vê as coisas acontecendo pro lado de lá, a gente vê as coisas acontecendo na direita, na esquerda, e a gente muitas das vezes se acomoda e fica triste. A gente tem que olhar para dentro, a gente tem que olhar para o adubo, a gente tem que olhar para a terra, a gente tem que olhar para a base. O pastor presidente diga assim: quem disse que tu não tem chamado? Se foi Deus que te chamou, se foi Deus que te colocou como líder, quem disse que tu não tem chamado? Que foi Deus que te colocou aqui nessa igreja? Quem disse que tu não tem chamado? Quem disse que a tua família não vai chegar
Só que não é no meu tempo. Não é no teu tempo. É no tempo de Deus. É o momento de Deus, é a hora de Deus. Eu esperei 10 anos para fazer uma faculdade. 2 vezes que eu tentei fazer, Deus tirou, Deus barrou. Eu troquei uma faculdade de engenharia por uma de teologia. Até hoje eu acho que foi a maior loucura que eu fiz. Mas porque Deus mandou. Deus mandou. Hoje eu faço uma faculdade de engenharia elétrica num valor de R$1.400 e pouco e eu não pago 1 centavo para isso. É para dar palma para Jesus. Eu investi no reino. Deus hoje está investindo em mim. Se você plantar, se você adubar com sacrifício, com lágrimas, pode passar o tempo que for. Não deixe de adubar, porque Deus vai mandar. Deus só pode mandar quem está aberto. Ah, pastor, não tem ninguém na oração, fecha as portas, ninguém precisa. Continua orando. Uma hora vai chegar alguém. Ei, continua com aquela cela, a porta está aberta, uma hora vai chegar alguém. Uma hora, aleluia, a terra que está sendo adubada, ela vai florescer, ela vai dar fruto. Glória a Deus. Só tem um texto para garantir isso na hora. Mas é igual o caboclo, eu vivo disso, irmã Norma. Uns plantam, outros colhem, mas quem dá o crescimento é Deus. Não saia do lugar da bênção. Persista no teu milagre. Mesmo, pastor, mas eu já bati nessa porta várias vezes, continua batendo. Ah, pastor, já continua evangelizando, continua fazendo. No tempo de Deus Ele vai mandar, Ele vai fazer, o milagre vai acontecer. Aleluia! Eu me lembro, e a Sandra está aqui, a Norma está aqui, a Edilce está aqui, irmã Edilce. Os membros dessa congregação não moravam nem aqui nessa rua. Glória a Deus. Não, você não entendeu não. Os membros dessa congregação não moravam nem aqui nesse bairro. Mas eles vinham aqui congregar e manter essa obra para a honra e para a glória de Deus. Tudo é o tempo de Deus. Tudo é o momento de Deus. Tudo é o meu persistir. É o meu acreditar. Aleluia. Eu quero encerrar aqui, né? Pastor, eu fui chamado para liderar? Foi. Vai dar certo? Vai. Glória a Deus. Só tem como contar uma loucura para mim acreditar que vai dar certo? Tenho. Da onde? Daqui. Glória a Deus. Aleluia. Uma vez um grupo de irmãs perturbadas me procurou. Eu no quartel. Não sei se foi Sandra, Edilson me procurou e disse assim: queremos abrir uma campanha. De que hora? 12:00 de tão louco. Não vai dar ninguém. Glória a Deus. Aí foi o mês que eu fiquei de férias. Digo assim, aí me insistiram. Me insistiram com essa loucura. Eu falei assim, vamos fazer. Vamos fazer essa oração 12:00. É o horário da comida, meu Deus, mas vamos fazer. Eu nunca vi tanta gente. Glória a Deus. Quinta-feira não vi, mas quinta-feira 12:00 estava assim. E era gente pipocando para tudo que é lado, era batismo com o Espírito Santo, era cura, era poder, era milagre. Elas acreditaram, eu não acreditei, mas elas acreditaram, o chamado foi delas. Quem acredita, Deus abençoa. Você precisa passar a acreditar nessa célula, eu vim aqui para isso. Você precisa passar a acreditar no teu chamado. Pode alguém da alta autarquia, pode o teu líder maior não acreditar, mas se você acreditar e Deus estiver contigo, é o suficiente para o milagre acontecer, é o suficiente para Deus agir. Então você precisa acreditar. Você precisa chegar hoje na sua casa, líder, e dizer: aqui é um local de milagre, de bênção. Deus vai falar, Deus vai salvar.
Me lembro, irmão, que certa vez alguém chegou aqui, ele terminou o culto e me procurou. Disse assim: eu vim lá do bairro fulano de tal, porque eu ouvi falar que tinham cultos diferentes aqui nessa igreja. Alguém vai chegar lá na tua célula e depois do final dela vai chegar e vai apertar a tua mão e vai dizer assim: eu vim aqui nessa célula hoje porque me falaram que essa célula é diferente, porque me falaram que esse ambiente aqui é diferente, porque me falaram que nesse ambiente tem Deus. Você foi chamado para liderar, você foi formatado para liderar. E eu vou lhe dizer uma coisa, me dê mais 5 minutos porque eu quero lhe abençoar. Pense de alguém que quer sair daqui te abençoando. Terceira coisa que eu aprendo aqui, texto, no versículo 28, o Senhor nos ensina que nós não fomos chamados para ser dominadores. Nós não fomos chamados, escute, nós não fomos chamados para governar ninguém. Preste bem atenção nisso. Eu quero fazer a interpretação correta para te abençoar, para você sair daqui diferente hoje. Para onde você colocar a planta do seu pé, Deus abrir portas e Deus fazer grandes coisas. Enquanto você tiver essa visão tacanha, essa visão leiga, essa visão miserável de governar pessoas, você nunca vai realizar o sonho de Deus para a sua vida. Deus não te chamou para governar ninguém, Deus te chamou para ajudar, Deus te chamou para dar mão, Deus te chamou para levantar pessoas. Agora eu vou fazer a exegese. Quando Deus diz governa, Ele está dizendo governa os animais. Tudo que eu estou te dando é para governar. Tudo que eu estou te dando aí. Nenhuma parte da Bíblia você vai encontrar um verdadeiro servo de Deus, judeu, igreja, governando o outro, não. O outro é para ser ajudado. Vem cá, ali. Se ajoelha aqui, ali. Rapidinho, se ajoelha aqui. Quando o outro está caído, você precisa dar a mão para levantar. Para isso você foi chamado. Para isso Deus te chamou. Essa é a forma de governar. Essa é a forma para me ser bênção. Eu fui formatado para ser excelente, porque eu consigo olhar aquele que está caído e levanta. Eu consigo olhar aquele que precisa da palavra do evangelho e eu prego. Eu tenho essa visão de amor. Eu não consigo dormir sabendo que alguém está desviado dentro da minha casa. Eu não consigo dormir direito sabendo que o meu vizinho está caminhando para o inferno. Eu preciso ajudar. Eu preciso pregar. Eu me sinto na responsabilidade de ser boca de Deus. Você tem que sair daqui e tem que entender que a sua responsabilidade nessa terra é ser boca de Deus. Eu não quero saber do teu problema, eu não quero saber quem te fez mal, eu não quero saber quem falou mal de você. Eu quero saber de uma coisa: saia daqui entendendo o teu chamado, saia daqui entendendo que Deus te chamou para liderar, saia daqui entendendo que Deus, Ele conta contigo. Não caia na armadilha do diabo, não. Não se isole, não. Oh, aleluia! Glória a Deus! Há uma semana atrás, eu saí da frente da congregação, 2 semanas, não me lembro. Saí da frente da congregação de número 12. E alguém se tremendo todo. Alguém chorando. Me abraçou. Falou algo que eu tinha feito pela família dela, no momento mais importante, no momento mais crítico, na verdade, que um parente dela estava passando e eu cheguei para ajudar. Só que na hora de minha irmã, quase que eu digo para ela, é o meu dever. Só que ela chorando, se tremendo todinho.
Ela disse assim: desde aquele dia, a minha ficha caiu. E eu vim aqui lhe pedir perdão. Pedir perdão de quê? De não ter me doado mais. De não ter feito mais. Eu tenho 1001 talentos, mas poucos deles eu usei. Aí aquela ali me quebrou. O que está te impedindo de dar mais? O que está te impedindo de fazer mais? O que está te impedindo de desenterrar o teu talento e fazer mais? Você é muito mais do que isso, rapaz. Você pode fazer muito mais do que isso. Pastor, tem um talento, tem um colocado em ação. Descubra novos talentos, entre em novos caminhos, faça mais, busque a excelência. Quem busca a excelência nunca para. Quem busca a excelência sempre está buscando. Quem busca a excelência nessa terra nunca vai chegar na excelência completa. Uma hora da história, você nunca vai chegar enquanto estiver vivo. Então você tem que procurar caminhar ela a vida toda. Se Deus tem te dado talento, se Deus tem te dado dom, então faça. Faça, pastor. Deus me chamou para cantar, cante. Deus me chamou para pregar, pregue. A pastora Karen vai me dar oportunidade? Não! Vai dar oportunidade para os obreiros. Quem te disse que para pregar você tem que subir aqui em cima? Ah, meu irmão, o pregador que pensa isso, ele é muito miserável. Você sabe onde é que eu comecei a pregar? Nas células. Você sabe onde é que eu comecei a pregar? Você é testemunha, 18 anos atrás, colocando caixa na costa, indo para a esquina, cantando o hino da harpa de número 12 e pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus. Foi a minha escola. Faça aquilo que você tem de melhor. Não procure as oportunidades. Faça a oportunidade acontecer no teu chamado. Faça por onde? Opa! Não canto na igreja, mas vou abrir a harpa aqui. Vou sentar aqui nessa rede, aqui nessa mangueira aqui. Aí você começa a balar e começa a cantar: eu quero trabalhar pro meu Senhor, eu quero fazer tudo com amor, quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Bem bonito. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Aleluia. Mas é assim, pastor? Você está vendo pelo olhar, eu estou vendo por outro. Tem aquele teu vizinho que é atribulado, aquele vizinho que conhece a tua vida, sabe a dor que você está sentindo, às vezes sabe que você não tem nem o que comer. Aí ele te vê cantando, ele te vê alegre, ele te vê firme. Ele vai dizer assim: rapaz, eu tenho tudo, ela não tem nada, mas ela tem uma coisa que eu não tenho, ela tem Deus. Eu quero Deus dela, eu quero servir a Deus dela, eu quero ir para a igreja dela, eu quero servir ao Deus dela também. Então não abaixa a cabeça não. Fazer igual o cara do Rio, não dá mole pro diabo não. Mantenha um sorriso no lábio e um cântico na boca, porque Deus te chamou para fazer a diferença. Se coloque de pé essa noite no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu extrapolei todos os horários do universo. Me perdoe.